Muito bem, Léo Saldanha, com o conteúdo especial destaque da semana. Não tem como não falar desse assunto, e eu resolvi trazer aqui uma visão completa sobre essa IA que dominou a mídia em 72 horas, mais ou menos, aí nas últimas 72 horas, foi dominante em portais de notícia, nas redes sociais, preocupando fotógrafos daqui e de fora, encantando fotógrafos daqui e de fora. E está aqui na tela, eu coloquei no meu fundo virtual aqui, ó. Eu fiz isso ontem, usando o Nano Banana. Estou falando do Nano Banana, já vou mostrar um detalhe aqui só para mostrar. Então você veja aqui, para quem estiver vendo no YouTube, para quem estiver ouvindo, é só entrar no post que está na descrição aqui no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. Entrando no meu site, lá em destaque, o destaque da semana, Nano Banana. E aí eu peguei o Paul Mescal. Então eu peguei o Paul Mescal, e ele, que é o ator do Gladiador 2, e simplesmente combinei ele com a Sony, com a mirrorless da Sony, e simplesmente coloquei um prompt simples lá, um prompt nada de especial, e pedi para combinar. Na primeira tentativa, já encaixou a câmera mirrorless na mão dele de forma perfeita. E eu fiz bem mais do que isso. Então, eu estou aqui para mostrar um pouco sobre esse recurso impressionante do Google com Gemini. Na semana passada eu tinha falado em modo teaser, sem ter certeza que seria do Google, mas tudo indicava que sim, pelo nível das plataformas, os portais de tecnologia de fora falando, muito pouco provável que fosse uma especulação apenas. Então tá aqui, ó. Eu vou mostrar aqui no site essa novidade para dizer, já aproveitando aqui para dizer para você que algumas coisas importantes. Então aqui está no destaque, eu destaquei essa imagem justamente para colocar aqui no site, está no site já na página, eu publiquei isso hoje. Agora no site, quando você entra, aparece lá para assinar, para facilitar a vida de quem chega no site, aqui ó, tá, tô com o botãozinho aqui, assinar gratuitamente a newsletter grátis, obviamente, Spotlink, que tem notícias toda segunda, praticamente toda segunda, quarta e sexta, tem notícias, às vezes também de domingo, às vezes de segunda, tem claro, os acontecimentos, produtos, iniciativas que eu faço para remunerar, para poder sobreviver, né? Por incrível que pareça, eu preciso sobreviver também, então você me ajuda adquirindo, participando, fazendo parte. E eu estou dizendo isso para que, antes de começar aqui, esse é o último final de semana, então é importante essa parte, último fim de semana antes da virada histórica do Fotografia e Clube do Empreendedor, que é a minha principal iniciativa hoje. São dezenas de fotógrafos e fotógrafas das mais variadas áreas, de amadores a profissionais, de empreendedores a pioneiros e inovadores, gente que curte inovação, negócios e fotografia. Não falo só de inteligência artificial, é o assunto da vez, mas eu falo de um pouco de tudo. Falo de negócios, falo de... meu cachorro vai querer latir bem na hora que eu estou gravando, né? Hoje estou fazendo aqui modo raiz, mas assim, eu faço um pouco de tudo nesse canal, que já tem dezenas de horas. Eu parei de contar depois de 200 horas de gravação ao vivo, conteúdos gravados, e só sobre o Nano Banana, só nessa semana eu fiz uns 4 conteúdos só para membros. Já vou abordar aqui no detalhe. Essa virada histórica é o seguinte, ela é uma mudança. Antes eu fazia um formato que você podia comprar, pagava, hoje está 497 o valor para virar membro, é uma vez só. Então é o que eu chamo de preço fundador. Então pagou, entrou, não paga nunca mais. Não precisa mais, é vitalício. A mudança histórica é que o valor vai passar de 497 para R$1.000 a partir do dia 1º de setembro. Então é uma mudança considerável. Por quê? Porque está subvalorizado. Porque pela entrega que tem, mentoria coletiva a cada 15 dias. Agora vai ter o nosso congresso exclusivo em que você pode assistir ou palestrar, com um formato que não tem nada parecido no mercado. Entre outras coisas que virão aí, várias vantagens, conteúdos especiais, notícias exclusivas, radares, radar de fotografia de casamento, radar de estúdio fotográfico, radar de oportunidades, com pesquisa profunda da IA, não é o Léo dizendo, não sou eu.
pesquisa minha com curadoria, mostrando as tendências com o que há de melhor em termos de inovação para fazer esse tipo de coisa que eu não podia fazer há 2 anos, e hoje eu consigo fazer, graças à tecnologia. Então, tem muito conteúdo, assim, traduzindo para você, porque você pensa, mas o que tem para mim? Para você tem utilidade, informação de alto nível, tem inteligência de mercado, e para tomar as melhores decisões, você precisa, sim, de informação de alto nível. Não tem hoje, no Brasil, infelizmente, não há canais mais de notícia no Brasil como tinha antigamente. E antigamente, eu não vou dizer que era perfeito, mas tinha mais. Hoje, praticamente não tem. Ninguém está fazendo esse trabalho. E eu não estou me gabando, eu acho triste, na verdade. E não é uma coisa para todo mundo, é meu perfil, é minha formação, é como eu fui treinado e gosto de fazer. Então, eu juntei várias questões aí, a pandemia também facilitou esse processo, e culminou no Fotografia e Clube do Empreendedor. Clube do Empreendedor, porque fotografia é negócio. Fotografia, embora tenha membros que não vivem da fotografia. Mas você pode empreender de outras formas que não é necessariamente só para ganhar dinheiro. Uma causa social é uma forma de empreender, mostrar seu trabalho, ser reconhecido, também é uma espécie de empreendedorismo. Mas a parte de inovação e toda a transformação tem abordado isso em profundidade. Então, vai ter essa mudança, e são 2 mudanças, ela vai acontecer em 2 fases. É um salto considerável de valor, ainda assim, acho que, pelo trabalho que eu faço, claro que eu sou suspeito, mas é um trabalho de alto nível, com as entregas e tudo que está sendo feito. Então, vai ter essa mudança, R$500 para R$1.000, só em setembro vai poder ser pago como vitalício ainda com R$1.000. A partir de outubro vai ser anual. Então, são R$1.000 por ano. Então, fica o convite para você participar. Você não precisa pagar à vista, se quiser pagar parcelado dá, mas fica o convite para você fazer parte disso. Você tem vontade de palestrar? No modelo em que você não precisa ir a um congresso para palestrar, modelo virtual, a gente está testando um formato que já teve ano passado, foi bem bacana, e que agora está disponível dentro da comunidade. Você quer informação de alto nível? Então fica o convite. Estou fazendo esse chamamento aqui porque não vamos ter outras oportunidades como essa. Então, você que está pensando aí, até quando? Dia 31 agora, né? Para virar membro, né, nesse valor, ok? Bom, vamos lá. Eu fiz, justamente para membros, nos últimos dias, vários conteúdos sobre o Nano Banana. Eu mostrei em aberto no blog que o Nano Banana era possivelmente do Google que dava para fazer. Para os membros eu mostrei já, antes mesmo de sair, já tinha ali como testar sem saber que era do Google. E a gente testou isso e viu. Aqui na tela está o teste que eu fiz ontem, rapidamente, misturando o ator, então, Paul Mescal, com uma Sony Mirrorless, e o resultado impressiona. Eu fiz outros testes, eu até coloquei aqui, tem o meu cachorro, uma selfie, aí ele vira jogador de pôquer, com smoking, super rápido e simples de fazer. Em alguns casos é perfeito, em outros não é tão perfeito. No meu cachorro mudou um pouquinho algumas coisas do meu cachorro, mas no geral ficou bacana. O Nano Banana é um destaque da semana, porque ele cria várias questões aí. E esse episódio aqui é um episódio aberto para todos, para comentar desse salto importante, que a gente viu alguns saltos esse ano na IA, que impactou diretamente ou indiretamente a fotografia. A gente viu o salto esse ano do ChatGPT se tornando uma ferramenta de imagem também. A partir de descrição de texto, você consegue gerar imagem, mas não é tão rápido. Mas permitindo fazer várias coisas. Eu mesmo usei para várias coisas. A gente viu o Midjourney vindo com a versão 7 mais realista. Midjourney veio com vídeo também, mas a gente viu o Google dando saltos maiores. O Google, ele deu um salto maior que a OpenAI do ChatGPT, do Sora, que é vídeo do Sora, dando a possibilidade de fazer extremamente realista no VEL 2 e depois no VEL 3, colocando áudio dublado, que eu tenho usado. Quem me segue no Instagram vê as brincadeiras que eu faço para divulgação e humor. E tem um monte de gente usando. O VEL é espetacular. Ele é extremamente realista, ele permite você fazer a dublagem com a sincronização labial perfeita em português. Não, às vezes dá pau, né? Até fica engraçado quando dá pau, eu não publico, tem várias coisas engraçadas, mas assim, é sensacional. Muda a forma de criar e permitiu depois, além disso, colocar uma imagem real e animar essa imagem. E aí comecei a pensar e comecei a provocar os membros das possibilidades. O fato é que
o Google, esse ano, deu uma acelerada com a IA, e a versão paga do Gemini, o Gemini Pro, realmente vale a pena por várias questões que eu mostrei para membros, de armazenamento a recursos sofisticados. Então, e a integração com os produtos do Google. O Google deu passos grandes e a gente tem visto isso com a IA. Ano passado, o DeepSeek da China pegou todo mundo de surpresa, e aí o ChatGPT reagiu. Aí o ChatGPT reagiu, e aí a gente viu o Midjourney reagir. E aí a gente viu o Google agora reagir. Só que o Google deu um salto ainda maior dessa vez com o Nano Banana, que é o Gemini, o Image, o Flash 2.5 lá, dentro da ferramenta. Inclusive grátis, dá para utilizar. O que ele deu de salto em termos de qualidade dessa versão é que a fidelidade ao retrato. Então, você sobe uma imagem sua real, você retratista, casamento, formatura, autoral, não importa. Você consegue preservar todos os traços. É uma diferença gritante para o ChatGPT e mesmo para outras IAs. Então, ele permite manter as características do personagem, de quem você retrata. E aí as possibilidades são ilimitadas. Ele permite você ajustar, sem perder consistência, a roupa, o cabelo, a pele, a situação. Tem problemas, tem desafios. Por exemplo, você não consegue ainda ter um nível de perfeição e de acertar onde você quer, num detalhe fino, existem questões. Mas eu vejo vários membros utilizando, gente de fotografia de moda, publicidade, retrato profissional, já testando de maneiras interessantes. Ele permite fundir imagens, então aqui na própria tela, esse exemplo de juntar o ambiente, que seria um metrô, aqui uma estação de metrô, com uma modelo, com óculos na cabeça, com roupa preta, e o Pixel 10 do Google, que é outro modelo fantástico também com IA, que tem lá o professor de fotografia dentro do próprio modelo. Então, é algo surpreendente. E aí você nota, a partir dessa novidade, tem gente, ele permite juntar até 3 elementos, mas teve gente que testou com 13, 10, juntar 10 elementos e combinar numa foto, e deu certo. Então, é fantástico. E com um nível... Isso permite você imaginar uma cena que você fotografaria, permite você pensar, criar produtos para os seus clientes, ou no marketing de conteúdo. As possibilidades aí dependem da criatividade. Obviamente, tem outro ponto, que é a pressão das IAs umas sobre as outras, e por isso que a gente vê esse avanço fantástico, a competição. Então, foi o que aconteceu com o DeepSeek da China para o ChatGPT, e agora é a vez do Gemini para cima do ChatGPT, da Adobe, Midjourney e companhia. Então, primeiro porque o Gemini é do Google, e o Google está presente no YouTube, está presente com os smartphones, está presente com a parte só a parte do Google e do Gmail e seus produtos, o Google Fotos, que é o maior álbum de fotografias do mundo. Aliás, o realismo do Gemini e do Véu provavelmente tem a ver com o YouTube e o Google Fotos, me parece, porque eles têm acesso a essa quantidade de imagens realistas, e hoje no Google Fotos você pode utilizar os recursos do Véu, a IA integrada de forma muito forte nos produtos do Google. E essa capacidade, essa disponibilidade da IA dentro de uma ferramenta tão usada globalmente por bilhões de pessoas, lembrando que só o ChatGPT tem 700 milhões de usuários ativos no mundo. No Brasil, o Brasil é o terceiro já em usuários de ChatGPT no mundo. O Brasil é muito forte em adesão. Não vamos falar do nível de sofisticação da adesão, vamos falar de uso. Pessoas usando, seja para legenda para Instagram, fazer texto basiquinho, ou besteiras desse tipo, ou pesquisa, mas o brasileiro, assim como é o segundo em uso de rede social, o terceiro sempre fica ali, na parte do ChatGPT também muito superior. O Gemini e o Gemini e mais uma outra IA que eu não vou lembrar agora, já aparecem em destaque nas pesquisas das últimas semanas em crescimento global. Então, o Gemini deu uma avançada por conta de, por exemplo, o ChatGPT na versão 5, eu uso e acho fantástico, mas teve gente que não ficou tão impressionada. E aí, pessoas escolhendo trocar, migrar. Vou sair do ChatGPT pago, já que está bom mesmo na versão grátis, e vou para o Gemini. Enfim. Então, ele gera uma pressão para várias ferramentas
E o mais incrível, a pressão que eu acho grande aí, no caso, para o ChatGPT especificamente, que se você subisse uma imagem e combinasse, você até conseguia, mas se você quisesse fazer com uma foto real, já não dava. Então, isso é uma questão. Para Adobe, Photoshop, a parte da edição, a diferença aqui, claro que você vai ter controle profissional total no Photoshop e afins. Só que a rapidez, a democratização e rapidez, a facilidade de você criar e editar uma imagem real, ou mesmo uma imagem de IA, dentro do Gemini hoje, é anos-luz em relação ao uso do Photoshop. E isso quer dizer o quê? Mais pessoas usando. E fotógrafos podem se beneficiar disso. O Photoshop, de forma surpreendente, o Firefly já aderiu, já tem o Nano Banana dentro dele. E várias plataformas, como o Higgsfield e outras, também já aderiram e estão oferecendo o Nano Banana. Assim como o ChatGPT também está disponível nos produtos da Meta e tudo mais. Aliás, notícia da semana é a Meta fechando o licenciamento com o Midjourney. Então a gente deve ver um hiperrealismo em breve nas criações de IA do Instagram e do WhatsApp. Enfim, chega o Nano Banana com um fluxo natural de conversa em que você escreve o que você quer e obtém. E não é uma escrita sofisticada, não. Troque essa blusa de verde para vermelho e você sobe a imagem. Isso para um fotógrafo, talvez, naquele preciosismo de tratar, de mexer, não sei o quê, seja chocante. Ou talvez seja uma mudança de paradigma que mostra uma possibilidade aí de lidar de outra maneira com esse tipo de edição. Vai reduzir o tempo, já está reduzindo o tempo de pós-produção e permitindo que o fotógrafo se concentre na criatividade, em outras questões artísticas. Então, é algo muito interessante. Mas, para a Adobe, realmente é uma ameaça real. No caso, a Adobe, ela está sentindo uma pressão já, não à toa, ela nunca tinha feito isso. Em 2025 é o primeiro ano da história da Adobe, até onde eu sei, que ela fecha parcerias dessa forma com marcas de outros mercados, assim, marcas que não estão, são competidores de certa forma. Então, fazendo parceria com o Gemini, ou com o Nano Banana, com o ChatGPT, é algo que a gente nunca viu. Então, mostra esse impacto, né, da IA em cima da Adobe, que não é já mais uma marca nova, é uma marca com décadas, é um monopólio que tem subido com frequência os preços do pacote Creative, e os fotógrafos reclamam. Então, cria uma situação aí bastante complexa para a Adobe e outras IAs, como Luminar Neo e outros, buscando avançar no espaço da Adobe. Então, a Adobe está sendo pressionada por todos os lados. Aos fotógrafos, a oportunidade existe no uso de um Nano Banana. Tanto é que vários membros já estão usando de forma efetiva, testando, explorando possibilidades. As oportunidades estão ali, com clientes finais, com consumidores. Abre espaço para outros empreendedores que nem vivem da fotografia virem para o mercado. Assim como está acontecendo dos ensaios de IA, em que a pessoa usa o Free Pick para criar um gêmeo digital e vender aquilo para uma pessoa, vai acontecer de gente usando o Nano Banana para oferecer restauração de foto, trocas criativas, ensaios criativos, como é feito com o Free Pick. A gente vai ver isso acontecer. A vantagem do fotógrafo é que o fotógrafo tem a foto com a sua assinatura visual. E aí ele faz o clique daquele cliente e pode oferecer uma versão de IA com base numa foto incrível que ele já tem. Também reforça o fato do cliente não ter vontade nem disponibilidade para fazer esse tipo de coisa com imagens. A gente acha que nosso mercado é tão importante assim, mas para o consumidor final talvez não seja. Mas, obviamente, vai ter algum impacto. Reduz barreiras, realmente, técnicas de criação, pessoas podem testar de forma, e marcas, e em vários dos nossos segmentos, a gente pode ver o impacto. Fotografia newborn, formatura, foto de retrato, produto, e por aí vai. Sim, pode acontecer, e talvez vá acontecer. Agora, como um fotógrafo profissional de qualquer nicho vai conseguir mostrar que a sua assinatura visual nesse processo todo tem valor e que ele pode até usar esses recursos da IA e coisa e tal, mas que é a grife dele que vale. Então, aí entra de novo a grande coisa que a gente está vendo de 2023 para cá, que é reforço de marca, de história que você conta. Eu mostrei exemplos aqui, eu fiz uma selfie no elevador, faz poucos dias, né?
desde que surgiu o Nano Banana oficialmente. Com o meu celular fiz, e enquanto esperava a minha filha lá para pegar de uma atividade, eu montei isso aqui. A partir da selfie, que é a foto real, eu fiz eu de terno, indo trabalhar como se fosse um fotógrafo cheio de câmeras. Levou menos de 30 segundos para ficar pronto, com um resultado satisfatório. Depois eu fiz, essa foi ontem, como seria eu se eu fosse o vilão do Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Do livro do McCarthy, e que virou filme, que ganhou Oscar, se não me engano, que o Shigurg, que é considerado o vilão mais terrível da história do cinema. Fiquei mais para Beisola do que para Shigurg. Mas é impressionante que a blusa, ele colocou perfeitamente a blusa que ele usa no filme, ficou aquele corte de tigelinha medonho do Shigurg, mas também rápido, e manteve a minha expressão, mas eu fiquei mais para Beisola. Mirou no Shigurg, acertou no Beisola da grande família. Outros exemplos mostrados pela própria Gemini mostram o impacto disso. A gente está vendo uma popularidade, por exemplo, agora já, de simular ensaios dos anos 90 no estúdio de shopping, como é muito comum, era comum nos Estados Unidos. Ou mudar a partir de uma selfie, tem a selfie da moça aqui na tela, e aí mostra ela como se fosse dos anos 90 grunge, ou indo para um clube de campo, ou num estilo mais yearbook, né, uma coisa mais adolescente, aqueles álbuns escolares. O meu primeiro teste com o Nano Banana foi pegar uma imagem de a minha e mudar ela, só colocando um prompt simples. Troque a camiseta do preto para o branco, mantenha a fonte e o que está escrito, e me coloca também um fundo branco e óculos escuros. E ficou perfeito e levou menos de 30 segundos. Então, o fato é que o Nano Banana chega realmente para tumultuar ainda mais ou abrir oportunidade. Eu fiz uma matéria no Dia Mundial da Fotografia que, para muitos, a fotografia acabou. E para muitos, a fotografia está se renovando. Nunca teve tantas possibilidades. Qual time você vai estar? A decisão, é claro, é de cada um, mas aí é uma questão de ponto de vista. Mesmo mercado, duas pessoas chegam nesse mercado. Nesse momento, uma olha e fala que porcaria. Outra olha e fala que incrível, tantas possibilidades. Aí é uma decisão a ser tomada. Eu fiz 3 conteúdos para membros essa semana. Como fotógrafos podem faturar com a nova e surpreendente IA Nano Banana, lá disponível para membros. Eu fiz um guia prático, esse é super recente, agora. Todos são dessa semana, mas esse foi o último que eu fiz. Esse guia prático dando dicas valiosas do próprio Google de como criar e editar imagens da melhor forma possível usando o Nano Banana e os possíveis usos, com dicas práticas bem interessantes e aprofundadas. E também uma versão detalhada do dia do lançamento, ali falando desse novo salto do Google na edição e geração de imagens. A gente já passou do ponto de não retorno, ou seja, a IA chegou, vai continuar transformando a fotografia digital, desde que ela chegou, ela foi impactada pelo avanço dos smartphones, pelo avanço do vídeo nas câmeras. Agora tem avanço da IA nos smartphones com vídeo também. Avanço da IA no vídeo, a partir de fotos que se transformam em vídeos, misturar as coisas, as redes sociais e outras coisas. Imagens que ganham vida, vídeos que viram fotos, e por aí vai. É um negócio realmente surpreendente. Mudou e vai continuar mudando, e a inteligência artificial vai avançar nesse processo. Então fica aqui a dica para você conferir essa matéria no detalhe, eu vou deixar ela na descrição aqui, e reforçar com você. Reforçar que a virada acontece dia 31, agora de agosto, e vai até setembro inteiro nesse valor, para ainda adquirir vitalício pelo valor mais alto de R$1.000, e depois, em outubro, começa a valer anual. Então, é o que eu chamo de valor de fundador. Quer entrar como fundador agora do Clube do Empreendedor e da Iniciativa Fotografia, a hora é agora, ok? Aí, para fazer isso lá na descrição, no link, tem as informações na própria matéria, no final dela, me manda mensagem e vai ser um prazer conversar com você, ok? Então é isso, obrigado aí pela sua audiência, pela sua paciência,
e a gente conversa em breve. Segunda-feira, se tudo der certo, live às 21 horas no meu Instagram, @leosaldanha.br. É isso, obrigado. E lembre-se, futuro da fotografia não vai esperar ninguém.